treco aí. Obrigada. Multilateralismo, ele quer dizer que, tipo, agora o mundo vai viver fazendo acordos de diversas maneiras. E esse acordo pode ser, sei lá, pode ser um acordo bilateral, pode ser multilateral, pode ser entre blocos econômicos. Então, é isso que isso que ele visa. Parcerias e acordos entre o... Ai, tá bom. Pode passar, por favor. Não. Não tá gravando, Alguns mas pediram pra gravar, né? Tá bom. Alguns movimentos que vão visar os acordos regionais, ou seja, esse regionalismo. Por quê? O que é o regionalismo? É quando a gente faz mais arranjos, mas agora eles estão em defesa de uma região, entendeu? Multilateralismo é para poder te favorecer, mas fazer um acordo com outras pessoas. O regionalismo, ele busca mais ter um acordo entre a região, entendeu? E... Peraí, voltou. Pode passar. Aí, pera aí que o diretor de internet aqui não arruma internet direito no quarto, aí tá travado aqui. Deixa eu tentar. A culpa é da Flavinha. Não posso esquecer do computador. Uai, não deu nada. Vai ficar ótimo. Deixa do jeito que tá, vai ser melhor. É assim, né? Beleza. Pode ir lá para OMC. Então, pensando nessa globalização, esses acordos comerciais, como é que isso se... Fig, pode voltar no regionalismo, por favor, que eu não entendi. Regionalismo é quando a gente faz acordos e parcerias, assim, econômicos, comerciais, entre regiões, entendeu? Uma região se junta, eles formam, sei lá, pode ser um bloco econômico para poder adotar políticas que vão favorecer aquela região. Entendeu? Sim, senhora. Tá bom, pode abaixar agora, OMC. Tá bom. OMC, como é que isso surgiu? A gente vai no contexto de pós-Segunda Guerra que começa a globalização. Nesse momento, a gente tinha era tipo uma tríade que estava na frente de tudo, que era os Estados Unidos, União Europeia e Japão. Eles saem dali bem e estão à frente de todo mundo. A gente começa esse período do comércio e tal, de multilateralismo, com o GATT, que a gente falou, que é aqueles acordos geral de tarifas e comércio. Isso aí foi uma coisa mundial que surgiu. Aí depois vem a rodada Uruguai aqui, que é quando quando criam a OMC, Organização Mundial do Comércio. Aí, essa OMC, ela visa o quê? Diminuir o protecionismo, ou seja, que os países estejam mais abertos a negociações, a exportação e importação, entendeu? É isso que ele quer. Ele quer que os países desregulamentem essa coisa de tarifas. E continuando com o neoliberalismo, claro. Aí, o que mais que ele fala? Expansão de acordos agrícolas, principalmente, as commodities de países emergentes, esse antidumping também, que é muito importante. O dumping, para quem não entende, é tipo assim, é quando um grande consumidor, ele acaba falindo, um grande produtor acaba falindo produtores menores, porque ele vende o produto dele num preço muito baixo, entendeu? Então, são políticas de antidumping, ou seja, contra isso, entendeu? Para não falir ninguém. Aí, nisso daí, veio outras rodadas, né? Disso aí fala rodada de Genebra, depois veio rodada de Doha e tal. E no meio disso daí, a gente vivia numa coisa polarizada, porque os países centrais, eles queriam sempre que diminuísse o protecionismo para eles poderem colocar as filiais deles lá nos países emergentes, e os países periféricos, eles queriam o fim dos subsídios agrícolas. Isso daí para eles nunca foi bom. E no meio disso tudo, ai, que susto. No meio disso, começou também uma política para poder apaziguar quando tivesse algum conflito entre países, foi aquela resolução via painéis. Painéis seria tipo um processo, entendeu? Sei lá, tem dois países que estão com conflito. Eles vão tipo para um júri e alguma pessoa lá, imparcialmente, vai ajudar a resolver o conflito. Isso daí chega 2008, 2008, os Estados Unidos entrou, né, na crise. Aí depois, em 2009, atinge a União Europeia. Em 2011, teve
um terremoto no Japão, então aquela tríade que estava em cima de tudo, controlando tudo, acaba caindo. E com isso caindo, eles começaram a ter um déficit público muito grande. Isso fez com que crescesse aqueles pensamentos de xenofobia, de nacionalismo, de conservadorismo, isso tudo aconteceu. E logo depois, em 2016, quando o Trump já começa com as campanhas dele eleitoral, ele já vem com esses mesmos critérios de conservadorismo e acaba transformando o NAFTA em USMCA por causa disso. Aí, pode passar, por favor. Aí a gente chega ao que a gente vive hoje em dia, que é essa guerra comercial. Antes, né, quando a gente falou do GATT, da OMC, a gente falava que o melhor de tudo era diminuir o protecionismo, que parasse com essa tarifa danada para exportar, para importar. Mas agora os países querem aumentar o protecionismo, agora eles só pensam no próprio umbigo e é isso que eles querem viver. Tanto que, até igual aquela questão que a gente viu dos Estados Unidos, até o Savino mandou um vídeo no grupo legal, dos Estados Unidos com a China, como é que aumentaram o preço das taxas dos produtos chineses para poder intensificar mais essa guerra. Aí, então, hoje, o que antes era uma globalização está virando uma desglobalização. Savino, tá contigo. Valeu, Fig. Então, pessoal, vou explicar aqui agora o restinho da agora que é guerra comercial Estados Unidos e China, que o Robson falou que vai cair específico. Especificamente, vou explicar como é que rolou essa guerra. Ocorre um déficit comercial muito grande entre a China e os Estados Unidos. Por que tem esse déficit? Que é como se a China, anualmente, os Estados Unidos, ele importa da China 539 bilhões de dólares. E é um valor muito alto, e esse valor é taxado somente em 230 aproximadamente bilhões de dólares. Muita coisa, mas se você for parar para pensar, a China só compra dos Estados Unidos 120 bilhões de dólares e taxa 100 bilhões. Então, acaba que só 20, entendeu? A diferença é exorbitante. Quanto é quase 300 bilhões de dólares, a China só sai ganhando 20. Quer dizer, a China não, os Estados Unidos sai ganhando 20, porque, poxa, não faz sentido, né, na questão de taxa. Com isso, o Trump, na sua campanha presidencial, ele começou uma coisa chamada American First. O American First falava simplesmente o seguinte: olha, a China está ganhando muito mercado porque ele tem indústria gigante com um monte de obra barata e não tem como competir. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a taxar os produtos da China. Taxou inicialmente cerca de 1.000 produtos em 25%. Com essa taxação, começou a não valer mais a pena você importar da China, e sim usar as indústrias americanas para comprar as coisas. Nessa compra de coisas que acabou rolando, a China respondeu e taxou mais um tanto de produto americano em 25% também. Nessa, o Trump ficou puto e foi lá e xingou a China de novo. Isso aí, o Trump na mídia toda hora enchendo o saco, cutucando a China. Foi lá e anunciou um negócio de 300 bilhões de dólares, uma taxa de 300 bilhões de dólares para a China pagar para os Estados Unidos, por causa das importações. Com essa taxa, a China ia ficar bem ferrada. Só que o que eles fizeram? Desvalorizaram a própria moeda. Desvalorizando a própria moeda, não valia mais a pena usar a indústria americana e voltaram a comprar da China. Então acaba que essa guerra não tem como. Um fica jogando uma medida para cá, outro joga outra medida protecionista para cá. E no final das contas, os dois países saem perdendo, porque enquanto as duas economias estavam subindo, com essa guerra comercial, não é que elas ficaram agora negativas, mas diminuíram o potencial de subida que estava. Outra coisa que aconteceu é que, por exemplo, a China ela investe muito nos Estados Unidos. E com essa guerra comercial, acaba que os chineses pararam de investir nos Estados Unidos e também, tipo assim, dos dois lados, sabe? Acabou que o bilateralismo entre os dois países começou a se reduzir e com isso tem muita perca econômica. Deu para entender mais ou menos a guerra comercial aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Beleza, então, vou passar. Segunda parte aqui são os blocos econômicos. Antes de explicar cada bloco econômico específico, vou explicar no geralzão. Bom, bloco econômico é todo aquele bloco de país assim que explica o regionalismo, que a Figueiredo explicou um pouquinho atrás. Qual que é o pró de ter um bloco econômico? Você tem mais escala de produção, então você tem mais tipo mão de obra para fazer produção de coisas, mais compartilhamento de tecnologias. A transação dentro do bloco e fora, por causa da redução de tarifa, ela é menor, então acaba que você consegue ganhar um dinheiro com isso.
você ganha poder de negociação internacional, porque, por exemplo, você sozinho é só o Brasil. O Brasil negociando com o Mercosul é um bloco econômico que dá muito mais repercussão internacional, entendeu? Então acaba que você ganha poder de negociação e também tem uma redução de desigualdades regionais, que nem sempre é tão positivo assim. É positivo para o país que está na merda, mas é meio negativo para o país que está bom, porque ele vai ter que perder para reduzir essa desigualdade, como aconteceu com o Reino Unido na União Europeia, que a Grécia estava fodida, Portugal estava fodido, teve que utilizar várias medidas que, tecnicamente, se o Reino Unido estivesse sozinho, não iria precisar utilizar, mas como estava na União Europeia, teve que utilizar. Isso é um contra. E outro contra também é a redução de liberdade na política interna. Então é como assim, o Mercosul ele tem a mania de, sei lá, tem foco no comércio com a China. Aí o presidente do Brasil não pode ser contra o comércio com a China. Por quê? Porque o Mercosul é a favor. Então acaba que você perde um pouco de liberdade de política interna. E esse negócio de crise é aquele negócio que eu acabei de explicar do Reino Unido, na União Europeia, que resultou no Brexit também. Nos blocos econômicos agora. Alguém ficou com alguma dúvida? Não, né? Beleza, então. Blocos econômicos, eles são formados em níveis de integração. Como que funciona esse nível de integração? Não dá para ver muito bem no slide. Deixa eu tentar abrir aqui para ver se melhora. Então, tem várias etapas. Tem que lembrar que cada etapa engloba a outra anterior. Então, tipo assim, o livre comércio é o mais baixo de todo. Ele só quer reduzir as tarifas entre os membros ou zerar as tarifas. Um exemplo disso é o SMCA, que é o antigo NAFTA, que é atual dos Estados Unidos com o México e Canadá. Então você não tem circulação de pessoa, não tem moeda, não tem nada demais, não tem tarifa comum para externo, não. É só uma redução de taxação entre os membros dos países. Agora, um acima desse é a União Aduaneira, que é onde o Mercosul se encontra hoje em dia. O Mercosul é uma união aduaneira incompleta. Mas o que é uma união aduaneira? É o livre comércio que eu acabei de falar, que é o anterior, mas você agora tem uma tarifa externa comum. Essa tarifa externa comum você vai ter para todos os países do bloco. Por que o Mercosul é uma imperfeita ou incompleta? Porque diversos produtos do Mercosul não fazem parte da tarifa externa, entendeu? Porque às vezes para um país não vale a pena utilizar a mesma tarifa que o outro. Então acaba que eles combinam ali, tem um acordo, e alguns produtos, alguns não, são vários no Mercosul, não tem a tarifa externa igual. Beleza, isso aí foi a União Aduaneira. Um acima desse é o mercado comum. O Robson falou que nenhum país hoje em dia está no mercado comum no momento, mas é como se fosse a União Aduaneira do livre comércio. Oi, pode falar. Você pode explicar o que é incompleta mesmo? De novo? É tipo assim, a União Aduaneira perfeita, que é a certinha, todos os produtos que são exportados, eles têm a mesma taxação, entendeu? Para fora. Então é como se a Argentina vai exportar, sei lá, carne de boi. A tarifa é 5%. Se o Brasil for exportar carne de boi, a tarifa também vai ser 5%. Peraí. A tarifa também vai ser 5%. E no Uruguai, a tarifa também vai ser 5%. O que é essa tarifa imperfeita ou incompleta? Alguns produtos do Mercosul não seguem essa tarifa. Então, por exemplo, vamos botar a carne de, sei lá, carne de boi. Carne de boi não, carne de porco. A carne de porco no Brasil, vamos botar que a tarifa externa dela é 7% para os países de fora. Sendo que a carne de porco na Argentina, a tarifa é 3%. Por que tem essa diferença? Porque às vezes para a Argentina, como ela produz mais ou produz menos, não vale a pena. Às vezes é mais difícil, é mais caro para a Argentina produzir. Aí, a Fig te mandou uma mensagem aí no grupo. Aqui no chat, pra tu falar de alguma coisa. Peraí. Fala em relação aos países que não estão no bloco. Beleza. A Lavínia pediu alguma coisa também. É a mesma coisa. Para fora do bloco econômico é diferente. Na verdade, para dentro do bloco, na maioria das vezes, essa tarifa ou ela é reduzida no mínimo, ou então ela é zerada, entendeu? Tipo, você não tem tanta tarifa assim, que é o livre comércio. Isso é o livre comércio. Para fora do bloco, que é essa tarifa externa comum. Essa tarifa ela é externa ao bloco. Então é para, por exemplo, eu sou a Argentina, vou exportar para a Europa. Então esse 5% é em relação à Europa, entendeu? Não em relação ao Brasil, por exemplo. Deu para entender, Jesse? Savino, Oi. mas tipo, o que o bloco ganha tendo uma tarifa externa comum, tipo, com os outros países? É uma questão de nível de integração, entendeu? É exatamente por isso que os Estados Unidos, por exemplo, não é uma união aduaneira. Porque para ele considera que não vale a pena. Mas se você tem uma tarifa externa comum, acaba que para você negociar com os países de fora, o seu país não fica de fora do acordo, entendeu? Porque se você tem a mesma taxa,
todos os países saem ganhando, porque você não vai escolher um país específico, você pode negociar com o bloco inteiro. Mas, por exemplo, os Estados Unidos não vale a pena, porque, poxa, os Estados Unidos ele é muito maior que o México e o Canadá, então, pô, não tem motivo pra... E eles não querem ajudar também o México e o Canadá. Eles só querem se ajudar. Deu pra entender, Alvin? Deu, obrigada. Nada. Então tá, o mercado comum, ele é a união aduaneira e o livre comércio. Só que você tem um livre movimento de capital e serviços, mas com regulações nacionais diferentes. Atualmente não tem um exemplo prático disso. Pera aí, deixa eu ver rapidinho. Aqui, ó. Figueiredo mandou? Não, beleza. Quem não entendeu direito, a Figueiredo tá explicando no chat agora a parte da tarifa externa. O mercado comum, ele tem essa livre movimentação de capital e serviços também. E acaba que ele também tem a livre circulação de pessoas, isso aí é natural do bloco econômico. Mas isso aí não é uma questão mais econômica, é uma questão mais geral de bloco, entendeu? Acima dele, em nível de complexidade, tem a União Econômica, que além de ser mercado comum e de união aduaneira e livre comércio, ainda tem uma mesma moeda, que é o caso da União Europeia, que tem um euro. Então, os países do bloco, eles adotam uma mesma moeda. A União Europeia, ela é parcial. Por quê? Porque nem todos os países adotam a mesma moeda. Um país ou outro ali não adota. Mas acaba que, como a maioria dos países tem a mesma moeda, então é uma União Econômica. Acima dela é a União Política, que é o governo comum. O caso desse é o Reino Unido, por exemplo, que são 3 países diferentes, mas eles seguem as mesmas leis, têm o mesmo governante, o primeiro-ministro é o mesmo para todos, a rainha Elizabeth é a mesma para todo mundo. Então acaba que é mais ou menos isso. Deu para entender essa parte? Alguém ficou com alguma dúvida? Beleza. Deixa eu passar aqui. Vamos explicar agora os blocos econômicos de forma específica, que são os que vão cair. O Mercosul, ele é composto pelo Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, como membros plenos. Só que a Venezuela, ela foi suspensa desde 2016. Por quê? Porque ela entrou naquela crise econômica, os países do Mercosul tinham pensamentos alinhados, diferentes da Venezuela, e decidiram suspender a Venezuela até ela resolver o problema do país. Como ela não resolveu ainda, até hoje ela está suspensa, mas ela é mesmo pleno. Todos os outros países da América do Sul, com exceção da Guiana Francesa, elas são membros também do Mercosul, quer dizer, porém são membros associados, não são membros plenos. Isso quer dizer que eles podem ir nas reuniões, ouvir tal, mas eles não têm poder de fala, de negociação, nem nada. Esses países, eles também têm um bloco econômico separado, que não, o Brasil não tá, que é alguma coisa andina, alguma coisa assim. Mas aí não vai cair, foda-se. Uma coisa que tá no slide do Robson sobre a cúpula de junho de 2018, que quis estabelecer um livre comércio com a União Europeia. Foi um acordo muito importante, só que ele ficou meio bichado pro Brasil, porque com as queimadas que tiveram, acho que foi em janeiro, tiveram algumas queimadas, começou uma tretinha ali com o Macron, que é o presidente da França, e eles ficaram meio tretados, deu uma esfriada nesse acordo, mas estão conseguindo, tá indo para frente esse acordo, se tudo der certo, o Mercosul vai ficar mais alinhado ali com a União Europeia, o que dá mais dinheiro entrando no Brasil, então a economia melhora. A abertura à Aliança do Pacífico, que é do Chile, Colômbia, Peru e México, que é mais um bloco econômico que o Mercosul fica flertando ali para conseguir mais um bloco econômico. Quanto mais associações que tem, mais acordos que tem, é mais dinheiro entrando no país. E acordos com a China e livre comércio dentro do bloco. Só que acaba que essas questões, elas acabam sendo esquentando, esfriando de acordo com as políticas dos países. Então, se você tem um governo que é contra a China não vai ficar tão de boa com um governo assim para se alinhar economicamente, sabe? Mas acaba que no final das contas tá dando certo, não tão certo quanto deveria estar, mas está encaminhando esses acordos econômicos do Mercosul. Agora, o SMCA é o antigo NAFTA. Vai cair uma questão disso na prova. Ele foi um acordo assinado em 2018, que ele moderniza o antigo NAFTA. Ele foi proposto pelo Trump, desde a campanha já estava reclamando do NAFTA. E por que ele trocou? Porque, tipo assim, o NAFTA antigamente, ele é muito parecido com o SMCA, só que acaba que alguns pontos dele favorecem, não é que favorecem, mas não diminuem um pouco do potencial de indústria americana. Porque, vamos olhar assim, o México. O que vale mais a pena? Você abrir uma indústria no México, que o trabalhador recebe $10 por hora, ou você abrir uma indústria nos Estados Unidos, no Vale da Califórnia, em que o trabalhador recebe $20 por hora. Lógico que as pessoas vão pegar e vão preferir ficar no México, porque eles a mão de obra é mais barata e mais dinheiro entrando.
Só que com isso acaba que as empresas elas doam um pouco de material tecnológico para os outros países, sabe? E acaba que e o Trump não gostou muito disso. Ele é meio nacionalista demais. E junto com o American First, que resultou naquele negócio da China lá, aquela guerra comercial, também veio o SMCA, que no final só os Estados Unidos saiu ganhando em relação aos outros, porque você veta imposto sobre produto de origem digital, que isso é bom, que quem produz o produto digital não é o México, quem produz é os Estados Unidos. Ele aumenta as barreiras de propriedade intelectual em setores como medicamentos e produtos de inovação agrícola, o que faz com que só os Estados Unidos consiga se desenvolver melhor. E antes o mercado canadense de laticínios era protegido pelo governo. Então acaba que os Estados Unidos tinham que pagar um pouco a mais para ter laticínio. Com esse novo bloco, ele reduz a taxa quase a zero, então fica muito mais barato para os Estados Unidos. No final das contas, como pode ver, só os Estados Unidos saiu ganhando, mas é lógico que eles vai sair ganhando porque o tamanho dos Estados Unidos não tem como o México abaixar, não, quer dizer, não tem como o México levantar a cabeça para os Estados Unidos. Ele é muito mais forte, com muito mais dinheiro. Se tem os Estados Unidos, o México pode até quebrar, entendeu? Posso cantar, mano, que foi os caras. Peraí. Essas partes. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Os Que caras a Figueiredo mandou. foi o Thales essas partes. Chat aqui, deixa eu ver. E eles são Isso é alguma coisa? 2,20 da rapaziada. Pesos menores, tá. A Diana perguntou o conceito de dumping. É como se, explicando na prática, é mais ou menos assim. Você tem uma empresa na americana, que é uma indústria americana, que te vende uma Coca-Cola a $1. E você tem a fábrica da Coca-Cola no Brasil, que só consegue produzir a Coca-Cola a $2. No final das contas, vale mais a pena você comprar a $1 lá de fora. Só que se você faz isso, você quebra a sua indústria local. Então, o que esse dumping ele faz? O anti-dumping faz. Isso é o dumping. Essa diferença de $1 aí é o dumping. O anti-dumping, ele aumenta a tarifa sobre essa Coca-Cola americana, igualando ou deixando ela um pouquinho mais cara que a indústria brasileira. Assim, você faz com que a indústria brasileira aumente e consiga aquecer o mercado interno brasileiro, entendeu? Em vez de ter que ficar importando, dando dinheiro para outro país, você pode aumentar a sua própria indústria. Diana, deu para entender? Deu sim, valeu. Tá, agora o Brexit, que é o último tópico da matéria. Eu já vou aproveitar e explicar a União Europeia em geral. A União Europeia é uma união monetária que basicamente vai cair isso, não vai cair muito especificamente da União Europeia, não. É uma união monetária, você tem que saber, em que os países têm uma integração econômica, eles podem viajar, você não precisa, não tem barreira alfandegária nem nada de um país para o outro, tem a mesma moeda, sendo que o Reino Unido, ele, por ser uma onda conservadora, atrapalha um pouquinho essa questão da União Europeia. Por conta disso, os britânicos decidiram, em um plebiscito por 51,9%, sair da União Europeia em 23 de junho de 2016. Essa questão aqui, ela foi muito debatida, porque se você for olhar, 51,9% é pau a pau ali, não é uma coisa muito... Tipo assim, não é muita gente que quer que aconteça isso, tem muita gente que não quer, tem muita gente que é contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Essa saída ela só ocorreu dia 21 de janeiro desse ano. Finalmente ele foi, no total, conseguiu o Brexit 21 de janeiro desse ano. Então, tá desde 2016 aí batalhando para conseguir. Acontecem dois tipos de Brexit, o soft Brexit e o hard Brexit. O hard Brexit é o que eles queriam anteriormente, que era o que eles estavam querendo era, o primeiro-ministro britânico estava querendo era sair da União Europeia e foda-se, e sem acordo, sem nada, e só vai embora. Eles iam fazer isso porque tinha uma data limite para sair, mas o parlamento travou o Boris Johnson de fazer essa coisa. Ele falou que só vai sair da União Europeia se tiver algum acordo. Foi lá, reuniu com a União Europeia e conseguiu um acordo que foi uma multa de 39 bilhões de libras. Nesse acordo decidiu isso, que foi uma multa de 39 bilhões de libras, a fronteira total com a Irlanda e também uma negociação de livre comércio. Então acaba que, em vez de você sair e perder sua negociação, sua zona econômica ali, seus tratados econômicos, que acaba que o maior importador de produtos do Reino Unido é a própria União Europeia. Então, se você sair total, o hard Brexit seria muito complicado em questões econômicas também. Com essa questão, você consegue ainda ter uma negociação de livre comércio e não atrapalha tanto. Atualmente, o Reino Unido ele não está completamente assim fora do bloco. Ele está em período de transição. A transição vai até dia 31 de dezembro desse ano, começou em 31 de janeiro.
e ele tá saindo. Atualmente ele não faz parte mais do bloco, mas ele tem que cumprir com algumas obrigações, com algumas leis, algumas sanções econômicas podem ser tomadas, mas no final das contas ele já conseguiu sair, só acabar o ano aqui que ele já tá fora da União Europeia. A fronteira com a Irlanda deu um grande problema, era o impasse, porque acaba que a Irlanda do Norte, ela é muito próxima da Irlanda, tipo, em questões de cultural, essas coisas. As duas são separadas, na verdade, por um entrave de protestantes contra católicos. Só que mesmo assim, muita gente que mora na Irlanda do Norte trabalha na Irlanda e vice-versa. Com essa saída do Reino Unido, você coloca uma fronteira de verdade com a Irlanda, o que vai atrapalhar esse trabalho dessas pessoas, os trabalhadores que trabalham no outro país, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é só isso. Alguém tem alguma dúvida da monitoria? Acabou já. Deixa eu falar com o Sérgio. Não. Por favor, sério mesmo. Tá certinho. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma parada aí? Fig, tem mais alguma coisa que você quer explicar? Sabino, Fala aí. eu entendi a parte do NAFTA, que só beneficiava os Estados Unidos. Só Sim. que o SMCA, quais foram as diferenças reais? As diferenças reais são esses principais pontos que eu coloquei aqui. Todos aqui foram coisas que não tinha no antigo NAFTA e que alteraram no SMCA. O comércio digital, que veta imposto sobre produtos de origem digital, o que favorece a indústria americana. Ele colocou mais barreiras no setor agrícola e de medicamentos, o que faz os Estados Unidos ter uma hegemonia também sobre isso. Ele abriu o mercado canadense de laticínios, tirando o imposto que tinha antes, que o NAFTA tinha antes. Além disso, o NAFTA agora ele tem prazo de validade. O SMCA tem prazo de validade, que o NAFTA não tinha prazo de validade. O prazo é de 16 anos, sendo que a cada 6 anos faz uma nova reunião para debater se vai ter alguma mudança ou não no bloco. Então acaba que com essas coisas aqui, trava os países. Sabino, Oi. no NAFTA existia mais benefícios para o México e para o Canadá, e no SMCA só os Estados Unidos saíram mais beneficiados. Assim, Na verdade, no NAFTA, os Estados Unidos também tinha muito benefício. Só que como o Trump é filho da puta, ele quer mais benefício ainda, entendeu? Então, ele não satisfeito com os benefícios que ele tinha, ele quis aumentar os benefícios dele. Então, é basicamente isso. Capitalismo, porra. Entendeu, Rolim? Rolim morreu. Sim. Valeu, viado. Valeu. Valeu. Fala aí, Carlos. Já, caralho, tá isso. Muta aí, cara. Fala aí, Thales. Zé, obrigadão aí, Zé. Firmeza, viu, mano? Valeu, mano. Tamo junto, viado. Valeu. Beijinho, né, bolado? Satisfação aí, parceiro. Tamo junto. Aí, Sabino. Nada, acabou não, acho que Vai, cadê? Acabou ou não acabou? Tá os caras. Caderno. Fala aí. Saiu? tá ligado? Ô, Sabino. Mentira, ele fez. Cadê Poderia explicar ele de 2008? Eu ainda tipo, não entendi no começo daí. Que nojo, irmão. Aí, deixa o Cadeira falar, velho, rapaziada. Pera aí. Cadeira, fala aí. Não deu pra te ouvir. Desliga essa porra, vídeo. Você poderia explicar de novo o começo da crise de 2008 ali, que eu não entendi aquela relação do banco, essas coisas assim, eu fiquei meio perdido. Querido, você pode explicar pra ele? Aqui. O que ele tá fazendo aqui? Deixa eu voltar aqui, peraí. Pô, deixa com a chat aí, eu vi na aula que ela tava aí ela traz. Calma aí que tá bem travadinho, porque tem uma internet muito boa nesse quarto aqui. Qual foi a pergunta que a Cadena fez? Crise de 2008, pra explicar. Tô voltando aqui já. Isso. Teve alguma parte especial que você não entendeu, Cadena? Ou você quer que eu passe tudo de novo? Como é que foi? É o começo ali, que eu não entendi a relação do banco com esses investidores. Tá, Como é ó. que começou assim? Tá bom, tipo assim,
os preços dos imóveis nos Estados Unidos estavam muito baixos. Só que tinha muita gente assim que não tinha condição muito boa, precisava de empréstimo para poder comprar, porque imóvel lá, apesar de estar num preço mais baixo, os imóveis lá nos Estados Unidos são muito caros. Então, os bancos começaram com um sistema que chama subprime, que seriam empréstimos que eram de juros baixos e que eles eram oferecidos a qualquer pessoa, independente da renda dela. A pessoa não tinha nem que comprovar a renda dela que o banco ia emprestar dinheiro. Tá bom. Aí com isso daí todo mundo começou a pegar empréstimo e aumentou a procura por imóveis. Com esse aumento de procura por imóveis, aumentou também, consequentemente, o preço dos imóveis. Então, aqueles juros que antes eram baixos começaram a subir também. E as pessoas, para o banco ter uma segurança, no caso da pessoa não pagar, o que a pessoa fazia? Ela hipotecava a casa, hipotecava o carro, para ter alguma coisa se a pessoa não pagasse. Tá bom. Com esse dinheiro, dessas dívidas, desses juros a mais que vinham por trás, os bancos criaram um sistema chamado CDO. Esse CDO era uma dívida com pagamento garantido. Por quê? Mesmo se a pessoa não tivesse dinheiro suficiente, o banco ia ter segurança de que de que a casa da pessoa ia vir para eles, entendeu? Então, com esse CDO, foi tipo assim, as dívidas das pessoas foram transformadas em títulos, como se fosse um mercado de ações, entendeu? E que os grandes investidores começaram a comprar esses títulos e investir dinheiro nisso, que depois ia render mais ainda, porque os juros estavam só aumentando. E com isso, muita gente não conseguiu pagar, então aí o que isso fez? Isso fez com que aqueles CDOs, que era como se fosse um título criado a partir da dívida das pessoas, também não rendesse nada para os grandes investidores. Então, os investidores tiraram o dinheiro deles, o investimento deles nesses títulos, e os bancos ficaram sem retorno, porque eles não receberam o dinheiro dos empréstimos que foram dados. E isso fez com um efeito cascata totalmente. Foi todo mundo falindo, e faliu o primeiro banco. Daí começou a crise de 2008. Você entendeu? Entendi, Figueiredo. Obrigado. Tá bom. Agostinho, fecha essa. Mais alguém teve alguma dúvida? Entendeu? Mais alguém aí? Mais alguém aí? Acho que tá certo, então. Figueiredo. Valeu, valeu. Valeu, beijo, me liga a todos. O que você tem pra não passar?